Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, estamos bem próximos da celebração do Santo Natal. E a liturgia vai nos apresentando cada vez mais e insistindo, mostrando-nos a ação de Deus a partir do acolhimento de Maria e do acolhimento de José em fazer na vida deles a vontade do Pai. O evangelista São Lucas vai nos apresentar alguns elementos importantes e interessantes de serem observados no Evangelho ainda há pouco proclamado. Maria está no seu lar, na sua acomodação, e o mensageiro de Deus é enviado a Maria. Às vezes nós também estamos nas nossas acomodações, e às vezes estamos até bem, mas se olharmos ao nosso redor, Deus também nos chama. Deus se manifesta por meio das pessoas, muitas vezes, daqueles que batem à nossa porta, pedindo ajuda, pedindo auxílio, daqueles que nos chamam para o serviço generoso de anúncio e de testemunho do Evangelho nas diversas pastorais e movimentos. Deus se serve, meus irmãos e irmãs, de muitos mensageiros para nos mostrar o caminho, às vezes até dos nossos próprios pais e nossos filhos. Maria está atenta a tudo aquilo que o anjo lhe diz. E a primeira palavra dirigida é uma saudação. O anjo volta-se para Maria e vai dizer: Alegra-te, cheia de graça. Algumas traduções trazem Ave cheia de graça.
o Senhor está contigo. Parte da oração que todos os dias é recitado aqui da Basílica do Santo Terço. Então, a oração do terço, ela é uma oração bíblica. Pai Nosso, Ave Maria, nós encontramos na Sagrada Escritura. E o anjo o evangelista faz questão de situar onde Maria está e quem era aquele prometido a Maria, para dizer a linhagem da qual Jesus Cristo vem. Maria estava prometida em casamento a um homem chamado José, e ele era descendente de Davi. Com isso, o evangelista Lucas quer nos evocar a promessa feita na leitura que ouvimos ainda há pouco da profecia de Isaías. O Senhor Deus dará um trono e a um filho que será chamado Emanuel, e a sua linhagem terá a linhagem dos reis de Israel. José era parente de Davi, era da descendência de Davi. Portanto, em Jesus Cristo vai se cumprir a promessa de Deus. Maria, diferente de Zacarias, apenas faz uma pergunta ao anjo, porque ela tem consciência de tudo aquilo que lhe pode acontecer, ficando grávida de fato antes de coabitar com seu esposo. Ora, como isso pode acontecer se eu não conheço homem algum? Conhecer homem algum quer dizer estar, ter relacionamento, morar, residir com homem algum. Como isso pode acontecer? Maria confia profundamente naquilo que o Senhor lhe promete. Não tenhas medo, porque encontraste graça. O Senhor Deus te dará um filho. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. Amados irmãos e irmãs, o reino de Cristo, o reino de Deus, se faz presente entre nós. Quantos reinados nesta terra já sucumbiram? Mas o reino de Deus continua firme, sólido, não simplesmente por causa de nossas ações. Porque se Deus fosse levar em conta nossas ações, talvez o seu reino nem existisse mais. Porque como seres humanos, sujeitos ao pecado, às falhas, nós muitas vezes acabamos fazendo não aquilo que gostaríamos, mas justamente o que não gostaríamos. E corremos o risco de tornarmos um contra-testemunho do reino de Deus. Mas por causa da ação do Espírito Santo, que continua firme, atuante, como Cristo prometeu, eis que estarei convosco todos os dias, até os fins dos tempos. Amados irmãos e irmãs, diante disso tudo, o anjo diz a Maria: o Espírito virá sobre ti. Pelo batismo, o Espírito Santo vem sobre nós. Pela crisma, este Espírito Santo nos é confirmado. Recebei por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a vida em Deus. Ora, se recebemos o Espírito Santo em nós no batismo, também nós somos cobertos pela força deste mesmo Espírito.
O anjo diz: o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós nos esquecemos que somos templos onde Deus habita. Muitas vezes esquecemos que recebemos no batismo o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes esquecemos que fomos confirmados neste Espírito Santo para sermos continuadores da obra de Deus. E às vezes dizemos assim: o corpo é meu, eu faço dele o que eu bem quero. Nosso corpo não é nosso, nosso corpo não nos pertence. Se assim o fosse, nós destinaríamos os seus dias de vida. Nem isso nós somos capazes e temos condições de fazer. Sucumbimos como a flor, como a erva do tempo, não é isso? Nascemos vicejantes, crescemos e à tarde, ao calor do sol, murchamos, nos diz a Escritura Sagrada. Bobagem pensarmos que somos donos de tudo, até dos nossos próprios destinos. Não somos. E nem do destino das pessoas. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós cantamos isto, né? A nossa vida está nas mãos de Deus. Ela é comparada a um sopro. Este mesmo sopro divino que recebemos, o anjo diz: o Espírito virá sobre ti, Maria. E quando nós cremos que de fato somos templos onde Deus habita, nós somos capazes de nos respeitar e respeitar o nosso semelhante. Por que existe tanto desrespeito na atualidade? O grande problema nosso, meus irmãos, é a falta de respeito pelo ser humano. Onde não há respeito, não há amor. Eu não estou dizendo de medo. Respeito. Saber respeitar a dignidade do outro. Nem em nossas famílias, muitas vezes, não há mais respeito. Entre pais, entre marido e esposa, as palavras que são ditas, as formas como são faladas, nos revelam o desrespeito. E com isso, nossos filhos, sobrinhos e netos vão aprendendo cada vez mais a desrespeitar. Olha como nós tratamos nossos idosos. Quantos são abandonados à própria sorte? Eu acompanhei durante o tempo que estive em uma paróquia, uma casa de repouso para idosos. Todos os sábados, às 15 horas, eu tinha celebração lá. A maior tristeza deles era saber que nenhum daqueles finais de semana, ninguém da família iria visitá-los. E eu observava, apenas um rapaz, todos os sábados, ele ia e participava da missa com a mãe. Só. Você via no rosto dos outros a tristeza, porque se sentem abandonados por nós. Quantas vezes nós queremos isto? Que se encoste. A pior coisa, meus irmãos, é quando nós nos sentimos inúteis. É uma angústia. Deus se vale de Maria. Que coisa bonita. Deus se vale de nós. Nós somos úteis para Deus. Ele nos ama a todos e deseja contar com todos. Cada um com seus dons, cada um com o seu jeito de ser. E nós precisamos aprendermos a amar uns aos outros como a pessoa é. Não como eu gostaria que ela fosse. Nós não escolhemos nossos pais. Não escolhemos nossos irmãos. Mas precisamos aprender a nos amar
com as diferenças que cada um temos. Porque eu tenho minhas fragilidades, meus irmãos têm as deles. Mas se nós aprendermos a nos respeitar e nos amar, templos onde Deus habita. Nós parece que temos medo de dizer isso. E por isso nós vamos dando destinos terríveis para a nossa vida e para os nossos corpos. Tomando cada vez mais caminhos que vão nos levando para distante da graça de Deus. O Espírito Santo virá sobre ti. O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E o menino que vai nascer será chamado Filho de Deus. Toda obra que brota do coração daquele que se reconhece templo onde Deus habita é a obra de um Filho de Deus. Porque quando nós nos reconhecemos como templo onde Deus habita, nós somos capazes de fazer o bem e vamos nos esforçar sempre por não fazer o mal. É a obra de um Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Por isso precisamos fazer o bem sempre. E então o anjo diz a Maria: olha, já que ela fica surpresa com tudo isso, tua Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Eu imagino o espanto de Maria nesta hora. Porque não existia WhatsApp, nem Facebook, nem nada naquela época. Que às vezes a gente faz isto aqui e o Brasil todo, até o Papa, fica sabendo, né? Mas não. A comunicação hoje, ela é ágil, rápida. Pessoal os mais novos aí, que tem acima de 50 e poucos anos, vão se lembrar dos tempos em que a comunicação era por cartas, né? A pessoa ficava doido para chegar uma carta, né? Para ir no correio pegar uma carta e ler aquela carta, né? Às vezes a comunicação, quando chegava que nasceu uma criança ou que faleceu alguém, já tinha dias. E o anjo vai falar com Maria, depois de 6 meses da gravidez de Isabel. Isabel, tua parenta está grávida. Ela era considerada estéril, idosa, mas para Deus nada é impossível. Justamente para dizer a Maria, se Deus é capaz de fazer gerar num ventre estéril, idoso, uma criança, por que Deus não é capaz de fazer gerar no ventre de uma virgem uma criança? Para Deus nada é impossível. A partir da palavra do anjo, Maria diz: eis aqui a serva do Senhor. Serva é escrava. Escrava do Senhor. Maria se coloca como escrava do Cristo, serva do Cristo, serva de Deus. E é assim que nós temos que nos colocar, como servos de Cristo, escravos do Senhor, de Deus. Este é o exemplo que ela nos dá. Este é o exemplo que ela nos dá, de sermos todos servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aqui a serva, seja feita na minha vida a vontade de Deus. Quantas vezes nós queremos que prevaleça a nossa vontade, meus irmãos? A gente até reza. Vamos rezar para que Deus faça o bem, Deus faça a sua vontade entre nós. Aí, se Deus faz a vontade dele, a gente arruma uma confusão. Arruma briga e fica nervoso com Deus e arruma, só Deus sabe o quê. Né? Eu não entendo. Como que nós agimos assim, né? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A primeira vontade de Deus é que a gente viva nos caminhos do bem. A primeira vontade de Deus é que a gente viva o nosso batismo. Ame os nossos irmãos. Esta é a vontade de Deus para nós. Então, meus irmãos,
Que maneira bonita se rezamos verdadeiramente sobre este anúncio que o mensageiro de Deus traz para Maria. Este mesmo anúncio, ele é trazido a todos nós. Em nosso coração vai sendo gerado durante este tempo o Filho de Deus. Ele vem ao nosso encontro. Como nós o acolheremos? Como seus servos? Com desejo de fazer a sua vontade? É isto que nós precisamos aprender. É isto que é celebrar o Natal. Outro dia eu dizia nas celebrações, nós podemos passar um dia de Natal sem ceias, sem bebedeiras. Claro que nós reunimos a nossa família porque acreditamos que ali Deus está renascendo, no seio de nossa família. Mas não podemos parar somente nisto. Senão nós vamos paganizar o Natal. Nos ocupamos e nos preocupamos em comprar presentes caríssimos para dar aos outros. Fazemos a ceia com os produtos mais caros possíveis e enquanto tantos outros passam fome e estão na miséria. Perde-se o sentido do Natal. Porque o Filho de Deus não nasceu no palácio, cercado por fartura de alimentos e nem pela ostentação das vestes. O Filho de Deus nasceu numa estrebaria, onde ficavam os animais, na simplicidade. Os alimentos talvez foram ofertados pelos pastores que lá foram, e enrolado em faixas, foi colocado numa manjedoura. Então peçamos a Ele que nos conceda a graça de compreendermos o verdadeiro sentido do Natal, que é o acolhimento de Cristo em nossa vida, para que, como Ele, possamos sempre fazer o bem aos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.